Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço essa oportunidade e me sinto honrado e muito mais aprendo do que transmito ou ensino alguma coisa nessa disciplina. Mas eu acabei juntando aí pelo menos duas apresentações, daí ficou um pouco grande, né? E eu acabei, então vou dar uma acelerada em alguns momentos aí, não fiquem assustados não, tá bom? Para não correr o risco de deixar alguma coisa de fora, eu achei melhor manter e passando mais rápido pelos slides, né? Eu sou engenheiro civil formado pela Unicamp, eu sou da turma de 1980. Eu fiz o mestrado na Escola Politécnica de São Paulo e o doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e um pós-doutorado na Universidade de Londres. Nessa linha de pesquisa de tecnologias de tratamento de água dentro do saneamento. Então, aqui a minha fala aqui vai ser mais focada mesmo na qualidade da água, no abastecimento de água, abastecimento público, mas claro que tem sua inter-relação com as outras áreas, tópicos do saneamento, né? Que na legislação e também na literatura técnica contempla aí, ou contém abastecimento, sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. A minha atuação é mais voltada para o saneamento, sistemas urbanos. Claro que o saneamento rural também é muito importante, inclusive no estado de São Paulo. Bom, água potável, água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos, radioativos, atendam ao padrão de potabilidade e não ofereçam riscos à saúde. Famosa portaria de consolidação número 5, anexo 20, né? Padrão de potabilidade, definido pelo padrão de potabilidade. Uma aluna me mandou hoje, uma orientanda, com relação ao preço que se paga pela água, né? Essa tabela aqui é daqui de Limeira, estou falando, aqui é feriado hoje, né? Não foi antecipado. Mas, então esses valores aqui são da concessionária, aqui da cidade, que é privada, né? Tem alguns valores aqui, ó, do custo da água, da conta de água, né? Água e esgoto, tem um escalonamento, normalmente é assim, e aqui nos primeiros metros cúbicos seria para atender a uma demanda social, vamos dizer assim, né? Mas não é nada barato, se for ver. Mas, claro que comparado com o que se paga pela água envasada, por exemplo, esse valor aqui, ó, ela cotou para mim hoje, né? Aqueles galões de 20 litros, R$13,90. Então, dá R$ 693 por metro cúbico dessa água envasada mineral ou mineralizada, né? E industrializada, e nas garrafinhas de 500 ml aí, de 1,60, 3.167 por metro cúbico, né? Claro, isso aqui, a água não é usada só para fins de consumo humano, mas o padrão de potabilidade é que define a qualidade. O abastecimento, claro, as populações sempre dependem de fontes de abastecimento superficiais ou subterrâneas, e a quantidade e a qualidade nem sempre são suficientes ou satisfatórias, né? Nós temos esse problema do saneamento em zona rural e pequenas comunidades, também aqui no estado de São Paulo. Toda uma população não alcançada pelo sistema urbano, em áreas periurbanas ou rurais, então soluções isoladas. Então tem um problema aí também do saneamento, né, rural. Bastante conhecida, né, a existência, a ocorrência de doenças de transmissão hídrica por micro-organismos, patogênicos, os patógenos, e também de contaminantes orgânicos, inorgânicos, né, como tem sido discutido aqui nessas últimas aulas. Bom, o sistema de abastecimento de água, ele tem um impacto sanitário,
de controle e prevenção de doenças, promoção de hábitos higiênicos, redução da mortalidade infantil, desde que adequadamente tratada, né? E também uma importância econômica para o desenvolvimento, mesmo no bom sentido, né? O desenvolvimento, tá? Nos setores todos aí, comercial, de serviços, industrial. Essas duas notícias relativamente recentes que eu coloco aqui, né? São muitas outras que poderia colocar. Essa daqui é do mês, um mês e pouco para trás aí, né? Vocês devem ter visto, no interior da Bahia, pessoas que acabaram contaminadas pela ingestão de água de má qualidade, né? Nos reservatórios. Essa daqui já é no interior da Bahia, essa de baixo aqui é nos Estados Unidos, famoso lá, caso de Flint, né? Envenenamento da população por chumbo. Eles trocaram manancial, as condições químicas de tratamento e começou a dissolver o chumbo da tubulação e envenenar a população, que passou a ser abastecida integralmente por água mineral, até para banhos de torneira e preparo de alimentos, né? Bom, o sistema público de abastecimento de água, quando a gente fala o sistema, a gente está se referindo às obras, equipamentos, tubulações, bombas, não é o sistema físico que é projetado, concebido para fornecer água em qualidade satisfatória, quantidade suficiente e pressão adequada. A quantidade pode vir de um estudo de demanda ou da oferta, né, no ambiente, e a qualidade é definida pelo padrão de potabilidade. O sistema é constituído de captação ou retirada de água junto do manancial, as elevatórias, bombas, né, instalações de recalque, linhas adutoras, a estação de tratamento de água, onde a água vai ser efetivamente potabilizada, reservatórios e rede de distribuição. Tudo isso é o sistema. Aqui uma representação esquemática, porque a população às vezes imagina apenas a rede, né, de distribuição. Só que para a água ser distribuída na rede, teve todo esse caminho aqui, esse processamento, né, partindo de uma matéria-prima, que é a água in natura, que no jargão aí do saneamento se diz água bruta, e o produto final aqui dessa indústria da água, que seria a água potável, distribuída, então, pela rede que corta aí todas as ruas e avenidas da área abastecida, né, da cidade. Tem muitas configurações, mas essas partes todas, para mananciais superficiais, acabam estando presentes, né? Aqui no estado de São Paulo, uma boa parte dos municípios tem captação de águas subterrâneas, sistemas puramente de águas subterrâneas ou sistemas mistos, né, com água subterrânea e água superficial. A água subterrânea do aquífero Guarani, normalmente, ela só recebe, ela é trazida para a superfície, ela recebe a cloração e é injetada, ou é direcionada para os reservatórios, ou injetada diretamente na rede. Agora, as águas superficiais, os mananciais superficiais, normalmente tem uma estação de tratamento de água com filtração, inclusive. Então, é na ETA, como se diz, ou ETA, depende se você é mineiro ou paulista, né? Na estação de tratamento de água, é que se vai potabilizar essa água, adequar o padrão de potabilidade. Existem muitas configurações de estações de tratamento de água, aqui é denominada ETA convencional, combina aqui coagulação química, floculação, sedimentação, filtração em meio granular e desinfecção com cloro ou com algum outro agente desinfetante. Normalmente é o cloro. Então, na combinação desses processos físico-químicos é que se faz a adequação da qualidade da água, a potabilização da água, com a introdução de produtos químicos, né? Sendo o principal deles o coagulante. Já vou explicar um pouquinho melhor. Pode parecer assim um pouco técnico, mas acredito que vai ficar mais interessante logo ali na frente, tá bom, pessoal? Então, aqui um corte longitudinal da estação, né? A água entra aqui com
certa qualidade, medida, por exemplo, como turbidez, cor, alcalinidade, pH, vários parâmetros físicos, químicos, microbiológicos, né, que definem a qualidade da água. Essas partículas, a ideia do tratamento é ir agregando essas partículas e micro-organismos também, formando flocos que vão ser removidos no decantador, constituindo aqui o lodo do decantador, e o que passar pelo decantador vai ser retido nos filtros granulares de antracito e areia. Não é ainda ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, como já foi mencionado em aula anterior, né? Esse aqui é o tratamento convencional. Esse tipo de tratamento é considerado um tratamento avançado, né? No caso, filtração em membranas. Como já mencionado, a unidade de gerenciamento de recursos hídricos e as empresas de saneamento, que são responsáveis pelo abastecimento, todas militam, né, dentro das bacias hidrográficas, onde se tem aí as quedas de braço, né, as discussões todas, e que se faz a gestão, o gerenciamento dos recursos hídricos e também para fins de abastecimento público. Há poucas décadas atrás, quem era da engenharia sanitária, a engenharia ambiental nem era mencionada, era engenharia sanitária, civil e sanitária, ficava ocupado ali praticamente com a estação de tratamento de água e com os projetos de engenharia hidráulica, não tanto com os processos, e parecia bem tranquila a atividade do engenheiro sanitarista, né? Porque até então a qualidade da água dos mananciais era suficientemente boa, se é que nós podemos dizer isso, né? Então, é claro, a bacia hidrográfica é um barco, estamos dentro desse barco, estamos todos dentro desse barco aí, né? Na legislação, existe a classificação dos corpos hídricos, né? Em função da vocação histórica e daquele manancial, daquele trecho do manancial, do curso d'água, e abastecimento para consumo humano, né? Dependendo da classe aqui, naquela legislação, se define um tipo de tratamento. Então, classe especial, que seria água de melhor qualidade, uma simples desinfecção, e à medida que vai avançando aqui para águas de qualidade inferior, o tratamento vai exigido, né, vai sendo mais avançado, vamos dizer. Claro que a água o recurso, né, hídrico, o recurso natural, não é destinado apenas a abastecimento público, muitos outros usos antrópicos, além da própria manutenção da vida aquática, ou da vida no sentido amplo aí. A água do sistema público, do sistema urbano, ela é destinada, né, ao ambiente doméstico, estabelecimentos comerciais de serviços, industriais, estabelecimentos públicos. Dentro desses usos, o primordial, e dentro do uso doméstico, mas aqui também ele se faz presente, é a água para consumo humano, a água que vai ser ingerida. Então, toda a água do sistema público, ela é potabilizada, potável, ou deveria ser, pelo menos, potável. Mesmo que para atender todos esses usos aí, toda a água é potável, para lavar o carro, para regar o jardim, para lavar a louça, e outros usos, né? Porque nosso sistema de distribuição, ele é em rede única. Então, toda a água segue por uma única tubulação e, portanto, toda ela deve ser potabilizada na estação de tratamento de água. Isso era mais tranquilo algumas décadas atrás, mas como os padrões de potabilidade têm se tornado bastante restritivos e exigentes, então entra aí uma discussão, né, com relação à potabilização de toda a água. A cota per capita utilizada no projeto é de 200 litros por habitante por dia. Normalmente, é um valor de referência, 200 litros por habitante por dia é o que se utiliza. Desses 200 litros, em torno de 2 litros é o que deveria ser ingerido diariamente por cada consumidor, né? Cada pessoa. 2 litros por dia desses 200 litros. Depois tem a lavagem de alimentos,
de verduras, frutas, dos próprios utensílios, o banho, contato direto, né, com a pele. Então, tem uma parcela da água que realmente exige o uso potável, outras não, né, descarga em vaso sanitário, etc. O reuso de água, ele acontece aqui na nossa região do PCJ, né, falando da bacia hidrográfica, ou na região metropolitana de Campinas, em que temos esse número grande de municípios muito próximos uns dos outros e bastante populosos, desenvolvidos, né, indústria, agricultura e tudo mais. Então, existe, de fato, essa situação de reuso da água, mesmo para fins potáveis, né? Não em sistemas diretos de captação, tratamento e reuso, mas reuso indireto, porque os efluentes são lançados no ambiente e logo mais abaixo, a jusante, como se diz, né, na engenharia, essa água é captada, tratada e distribuída para outra população. Então, de fato, o reuso da água aqui na nossa região é uma realidade. O reuso indireto, né, mesmo para fins potáveis. Com a implantação das estações de tratamento de esgoto, é uma possibilidade, né, de se utilizar o efluente tratado de uma maneira planejada para fins não potáveis, na indústria, por exemplo, e aliviar a pressão por água potável, né? Até porque as empresas têm limitações quanto à outorga, o quanto ela pode retirar do ambiente, né? Então, para as empresas, o efluente da estação de tratamento de esgoto também pode, claro que tem uma questão toda envolvida aí, de planejamento, né, e de gerenciamento, mas esse efluente poderia ser usado para outros fins e aliviar, né, para que a indústria não use água potável para usos menos nobres. O plano diretor de esgotos, por exemplo, de Campinas, não contemplou o reuso, né? As estações de tratamento de esgoto, a localização delas, nos critérios todos que foram considerados, não se pensou em reuso como um dos critérios determinantes, né? Porque sempre nos sistemas hidráulicos tem uma questão de distância, de custo, de distribuição, de bombeamento, etc. Mas é uma possibilidade, existem já algumas estações aí de reuso, né? E a empresa de saneamento se esforçando aí para vender essa água para fim de reuso. Uma questão estratégica também. Bom, os sistemas de abastecimento, a concepção do sistema depende do tamanho da cidade, da população, da densidade demográfica. Se a cidade é mais espalhada, mais concentrada, né? Os possíveis mananciais, a escolha do ponto de captação, a disponibilidade hídrica, quantitativa, qualitativa, existe a rede de monitoramento hidrológico do DAE, aqui no caso do estado de São Paulo, e também a rede de monitoramento de qualidade da água da CETESB. Então, daí monitora a quantidade, aplica os modelos hidrológicos todos, e a CETESB, qualidade da água. Depende da topografia, da geologia, né? E também do horizonte de projeto, porque os projetos de saneamento não são feitos para hoje, mas sim para um período de 20 anos, 25 anos, 30 anos. E o tipo de estação de tratamento de água depende da qualidade da água bruta, da água do manancial e também das exigências do padrão de potabilidade. Então, a estação e a tecnologia ou as tecnologias empregadas são função da qualidade do manancial. Não só a qualidade instantânea, né? O ideal num projeto de um sistema de abastecimento é uma pesquisa com dados secundários, né, séries históricas, e também os levantamentos de campo, inspeções sanitárias, cobrindo aqui para nós período de estiagem e período de chuvas, porque a qualidade da água vai sofrer variações maiores ou menores, dependendo das características da bacia hidrográfica, do clima, do uso e ocupação do solo, etc. Né? Então, aí algumas imagens de algumas estações de tratamento de água, da Sabesp, né? Na região metropolitana de São Paulo, Guaraú, Alto Cotia, Alto da Boa Vista,
Tem estações que ficam fora da área urbanizada, tem estações que ficam dentro da cidade, como Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista trata a água da Guarapiranga, Guarapiranga-Billings, a Itaguaraú, do sistema Cantareira. Alto Cotia, a represa Pedro Baite, que fica lá na Serra de Cotia, né? Bom, seguindo em frente aqui nessa apresentação meio aleatória, né, nós estamos aí em 2020, né, lidando com a questão da pandemia, né? Coronavírus, Covid-19, com medidas de proteção e necessárias, né, claro, para superação, para combate, para interrupção, enfim, da transmissão, até que se tenha vacina, um esforço muito grande aí, mundial, para superar essa pandemia que afetou a vida de todos nós, né? Tem afetado e continua ainda. Bom, pesquisas também surgiram, inclusive na Unicamp, com relação à ocorrência e no caso do saneamento, controle, remoção do coronavírus. Aqui um mapa que eu peguei da Organização Mundial da Saúde. Essas plataformas são muito legais, né? Essa aqui foi no dia 9 de novembro, às 10h45, o mapa, né? Aqui um destaque para o Brasil e Estados Unidos. Liderando aí o número de casos, de mortes, né? Infelizmente. Bom, voltando um pouco no tempo, na história, a gente sabe que alguns acontecimentos marcam aí a história, né? Do Ocidente, do Oriente, do planeta, enfim. Aqui eu coloquei aqui o 11 de setembro para fazer uma analogia, aqui as Torres Gêmeas, né? O atentado, enfim, que conhecemos tão bem, né? 2001. Em 1993, também nos Estados Unidos, teve um surto de criptosporidíase, me perdoem aí os biólogos, que eu sou engenheiro civil, mas de criptosporidiose, Cryptosporidium, que é um protozoário, né? Então, isso foi ali na região dos Grandes Lagos, nessa cidade de Milwaukee, por um problema no sistema de água e esgoto, uma interconexão lá, houve uma contaminação da rede de água potável, né? E a veiculação desses oocistos de Cryptosporidium, então, de uma cidade de 1 milhão de habitantes, da mesma ordem de grandeza de Campinas, né? 400 mil pessoas sintomáticas e 100 mortes desse surto de criptosporidiose. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, né, no criptosporidium. A qualidade da água, como eu já mencionei, né, a classificação dos corpos hídricos, né, o CONAMA 357, 2005, uma pequena atualização, 430, de 2011. Também tem uma legislação estadual, no caso do Estado de São Paulo, né? O padrão de potabilidade, definido na portaria 2914 de 2011, ela foi replicada dentro dessa outra portaria do Ministério da Saúde, 05 de 2017. É o anexo 20. Mas ela praticamente está na íntegra lá, porque isso aqui foi uma compilação de várias portarias, né, na área da saúde, e o abastecimento público, a água para consumo humano, assim como os alimentos, né, tem a ver com a área da saúde, da vigilância sanitária, e é aqui que essa legislação se encontra, né. Um aspecto é que, se o manancial é superficial, é obrigatório que tenha filtração. Então, por exemplo, ali na Serra, na Baixada Santista, alguns municípios ali que não faziam filtração, foram obrigados a implantar filtração, porque os mananciais são superficiais. Isso veio tudo depois do Cryptosporidium. E acho que a gente vai entender ali para frente um pouquinho por que isso acontece, né? Bom, os padrões de potabilidade que têm sido discutidos aí, né, principalmente nas duas últimas aulas, eles vão evoluindo com o tempo, com o avanço do conhecimento científico, os critérios, né, científicos, a partir de estudos toxicológicos, epidemiológicos e clínicos,
para os N contaminantes que vão sendo incorporados nos padrões, e a empresa de saneamento, além disso, pode estabelecer algumas metas, né, para ter um desempenho ainda melhor do que aquele exigido pelo padrão de potabilidade. Então, tem uma dinâmica aqui no tempo, né, atrelada à ciência, mas não é só ciência, né? Esses padrões de potabilidade, eles são discutidos em fóruns, assim, que tem participações, não é só a academia, tem os outros interessados ali junto, né? Tem, por exemplo, os fabricantes de insumos, tem as próprias empresas de saneamento, e ali que é discutido, por exemplo, o limite de um determinado contaminante vai ser 0,1, vai ser 0,05, ele vai entrar, ele não vai entrar? Não é? Esse debate acontece até bater o martelo mesmo no padrão de potabilidade, que daí, claro que deve ser obrigatoriamente cumprido por todas as empresas de saneamento, e vale para o território nacional todo, né? Que é um outro aspecto aqui do Brasil, vale para todo o território nacional. E nós sabemos que temos diferenças regionais, não só econômicas, mas também ambientais, de uso e ocupação do solo, por exemplo. Tem indústria, não tem indústria, tem agricultura intensiva, talvez não em alguma bacia específica, né? Enfim. Mas o padrão tem validade em todo o território nacional. Um tema, até eu estava organizando um workshop internacional que deveria ter acontecido em 2019, aí na Unicamp, e segurança da água para consumo humano. E acabou sendo adiado, depois adiado de novo, depois adiado de novo. Eu mandei essa semana para a FAPESP pedindo mais um adiamento, não sei se vão autorizar, né? Mas a última data de todos esses adiamentos era agora, semana que vem. Então, canadenses, americanos, ingleses, portugueses e italianos, claro, todos cancelaram a participação, né? E achamos por bem não migrar ainda para fazer o evento no virtual, porque tem um interesse também de visitas, cooperação acadêmica, mas o tema geral é esse daí, segurança da água para consumo humano, né? Eu orientei uma dissertação, recentemente defendida pelo Adonai, que aliás é da CETESB de Campinas, sobre segurança da água para consumo humano na bacia do Capivari. Bem interessante. Tem lá no repositório. Adonai, é o primeiro nome dele, né? Guimarães Pinto. Segurança da água para consumo humano. Não basta potabilizar a água na estação de tratamento de água, né? A segurança da água para consumo humano trabalha com o conceito de múltiplas barreiras. Então, tem toda a questão da gestão, claro, do gerenciamento, da gestão ambiental, da bacia hidrográfica, do ambiente como um todo, né? E dos recursos hídricos. E, claro, na estação, o desempenho da própria estação, da empresa de saneamento. E essa água precisa chegar potável. Então, aquele exemplo que eu citei lá de Flint, por exemplo, nos Estados Unidos, a água era potabilizada na estação, mas se contaminava na própria rede de distribuição. No caso da Bahia, lá, ela se contaminava no reservatório. Então, também, não basta potabilizar. Não basta ficar o engenheiro civil, sanitarista, ou ambiental, ou químico, engenheiro químico, biólogo, todo mundo que atua na empresa de saneamento, olhando só para o próprio umbigo aqui dentro da estação de tratamento de água, achando que dá conta, pode vir que o que vier, a gente dá conta, né? Mata no peito, baixa na terra e faz o gol, como o pessoal dos esportes faz, né? Porque tem uma questão de custo e tem uma questão de risco. Então, a água, não basta que o sistema produza água potável, ela precisa ser potável o tempo todo, né? Para que o próprio sistema não seja um veículo aí de disseminação de alguma doença de transmissão hídrica ou de origem hídrica, né? Aqui um outro mapa, esse é do saneamento, aquele outro era da Covid, né? Então, claro, nós temos regiões aí, na Covid, né? Se olhar lá no outro mapa que eu mostrei antes, a África não vai ser assim como Europa, Estados Unidos, América Latina, né? Mas a falta, o déficit de saneamento é muito grande aqui no
nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ou como queiram chamar, né? Mas no hemisfério sul, notadamente na África e América Latina. Então, um déficit grande. No Brasil, nós perdemos muitas e muitas décadas sem tratamento de esgoto. Eu submeti um artigo alguns anos atrás, até era um trabalho bastante pioneiro sobre hormônios na água, aí de Campinas, Atibaia, Sumaré, e o artigo foi rejeitado, porque a quantidade de hormônio era tão elevada nos mananciais e na água da torneira, que os editores da revista não acreditavam, eles achavam que tinha alguma deficiência analítica. Só que essas análises foram feitas todas no laboratório Thomson, do IQ, com o Marcos Eberlin. Era referência internacional esse laboratório. Mas eles não quiseram nem saber, achavam que eu tinha cometido algum erro para ter tanto hormônio assim na água. Por quê? As estações, no momento dessa pesquisa, as estações de tratamento de esgoto ali de Valinhos, por exemplo, a ET Capoava e outras, não tinham sido implantadas ainda, implementadas. Então, realmente, o aporte de contaminantes ali na captação de Campinas ainda era maior do que é hoje. Então, houve uma evolução. É claro que o plano de bacias contemplava apenas o tratamento em nível secundário, remoção de carga orgânica facilmente biodegradável. Então, muitos desses contaminantes eram parcialmente removidos, mas já era um degrau nessa escada aí que tem que subir, né? Mas, então, o déficit Aí, quando eu tentava argumentar com o editor, ele falava assim, mas vem cá, você está querendo aplicar processos avançados na estação de tratamento de água para remover esses níveis aí de fármacos e tudo mais, sendo que vocês não tratam o esgoto que está logo ali para cima, não faz sentido. Do ponto de vista, não faz sentido do ponto de vista nenhum, né? Nem da engenharia. Então, realmente temos um déficit, né, no saneamento, menor em relação ao abastecimento de água, mas existe, e também na questão do esgotamento sanitário, coleta, afastamento, tratamento do esgoto e etc. Para ficar só no água e esgoto, fora resíduos e a drenagem, né? Bom, tem a água bruta, como a gente chama, a água do manancial, tem muitos contaminantes orgânicos, mas também muitos micro-organismos, né? Esses daqui todos de episódios aí, em vários lugares do mundo, e por bactérias, protozoários, vírus. Então, quando a gente fala da água potável, a gente também tem que lembrar desses patógenos. Existem lá os compostos orgânicos de interesse emergente, existem os patógenos também, né? A segurança alimentar e hídrica, do ponto de vista do consumo, tem muitos. Eu sei que na sala aqui tem gente que entende muito mais do que eu de tudo isso daí, da morfologia, ecologia, de todos esses micro-organismos, né? E eu vou até passar um pouco mais rápido aqui. Nem todos são patogênicos, né? Mas muitos são patogênicos, e uns com maior persistência na água, outros menos, uns mais refratários à desinfecção, outros facilmente inativados pelos desinfetantes aplicados na estação de tratamento de água, né? Giardia, Cryptosporidium. Desculpa de eu passar muito rápido, viu? Porque tem muitos slides pela frente aí, mas olha, muitas bactérias, né? Provocando diarreia, desidratação, podendo levar a óbito, e vários deles aqui, depois eu vou disponibilizar a apresentação, né? Para estimular vocês a lerem mais sobre tudo isso daí. Gastroenterites, vírus, por exemplo, da hepatite A. Aqui um parênteses, pessoal. Eu orientei esse trabalho, que foi da Rosa Gerolim, foi uma tese de doutorado. E
Eu me lembro de uma reportagem no jornal da Unicamp, de primeira página, com um professor da FCM, que eu não me recordo agora o nome, já faz tempo, bastante tempo, que ele coordenava um grupo de multidisciplinar, interdisciplinar, de hermafroditismo humano aí no HC. Então, e ele na reportagem, ele dizia que eram 500 casos atendidos por ano, mas que a grande maioria eram pseudo-hermafroditismo. Um outro caso é que se pensava em alguma intervenção cirúrgica, por exemplo, né? Mas para estabelecer uma relação causal, um estudo epidemiológico, no caso da água, né, numa metrópole como Campinas, ou no PCJ, é praticamente impossível, né? Porque tem tantas fontes ambientais e de exposição, né, a hormônios, por exemplo, nos alimentos, que para isolar a água e dizer, não, é a água que está sendo determinante nessa ou naquele efeito, né? Aí realmente é bastante difícil. Mas, do ponto de vista da academia, claro, né, a gente vai estudando todos esses contaminantes e tentando contribuir de alguma forma. Os protozoários, eumintos, algas e cianobactérias estão no padrão de potabilidade, né? As algas e cianobactérias, elas causam problemas operacionais na estação de tratamento de água, entupimento, flotação, gosto e odor, e também produção de toxinas e de subprodutos da desinfecção, compostos orgânicos, como cloroformo, trialometanos. Então, o controle da qualidade da água, dos mananciais, dos nutrientes, como foi mencionado semana passada, né? O aporte de nutrientes ainda é muito grande, mesmo com as estações de tratamento de esgoto, porque elas removem em nível secundário, remove alguma coisa, mas ainda sobra muito. E então há esse processo, né, de eutrofização nas nossas águas superficiais aí, do PCJ, locais com maior intensidade, né? Como, por exemplo, a represa do Salto Grande, onde desemboca o rio Atibaia, que é o principal manancial de Campinas. Bom, na legislação, no padrão de potabilidade, nós temos também as cianotoxinas, microcistina, cilindropermopsina, liberadas pelas cianobactérias, né? Até no próprio tratamento, que eu posso, a partir da aplicação do cloro, promover uma lise celular e liberar endotoxinas e não oxidar. Então, é um desafio presente aí para os tratadores de água, né? A questão das toxinas. Efeitos, né, das algas e das cianobactérias. Já mencionei, vou pular, vamos em frente, né? Essas são várias toxinas, né? Com efeito agudo ou crônico. Eu achava, uns anos atrás, que, na minha cabeça de engenheiro civil, os micro-organismos patogênicos causavam efeitos agudos. E os compostos orgânicos, ou inorgânicos, efeitos de médio, longo prazo, efeitos crônicos, mas também os micro-organismos, ou no caso aqui as toxinas, podem ter efeitos crônicos, não só agudos, né? Aqueles mais conhecidos de diarreia, vômito, diarreia, desidratação, próprio de uma contaminação por bactéria, por exemplo. Mas também tem essa preocupação com efeitos crônicos, né? Dentro da disciplina aqui, né, dessa discussão multidisciplinar que tem sido feito, claro, tem que ter um olhar mais amplo, né? Uma visão, uma abordagem holística com relação ao ambiente, a bacia hidrográfica, aos ecossistemas, os biomas, etc., né, para o clima, as mudanças climáticas, tudo isso já ferra, desculpa o termo, e vai ferrar mais ainda com quem trabalha na estação de tratamento de água, com os projetos de engenharia civil, sanitária e ambiental, né? Porque, claro que sempre fica uma esperança que a gente consiga reverter muita coisa aí,
mas o que se observa hoje é uma piora, uma deterioração da qualidade da água, dos mananciais, e um padrão de potabilidade na outra ponta mais exigente, né? O padrão de potabilidade já mencionei, só para ilustrar aqui, né? A portaria de consolidação número 5, de 2017, ligado vigilância sanitária. Com relação aos micro-organismos, né? O padrão de potabilidade faz menção à densidade de cianobactérias, as cianotoxinas, algumas delas, né? Tem limites lá em micrograma por litro. Coliformes totais, E. coli, bactérias heterotróficas são usadas como indicadores de contaminação fecal, e turbidez também é um outro padrão, um parâmetro global, né, indireto, de material coloidal em suspensão presente na água, que quem está lá no tratamento, na operação, acaba trabalhando com os indicadores, turbidez, coliforme e outros, né, pH, porque ninguém fica no dia a dia da estação de tratamento de água pesquisando cada um desses micro-organismos e nem cada um dessas moléculas orgânicas aí. É impraticável, né? Posso fazer uma pesquisa, uma campanha para conhecer melhor a água, mas no dia a dia da operação são esses parâmetros. Um olhar mais macro, né? Daí a maior preocupação ainda de que alguns contaminantes possam estar passando, né? Como o criptosporídeo. O ocisto tem esse tamanho de 4 a 6 micron, ele é danadinho, né? Ele se comprime para vencer uma possível barreira física, ele é resiliente ambientalmente também na estação, bastante resistente à ação, à oxidação, à inativação pelo cloro. E a dose infectante é bastante baixa, e o estrago é bastante elevado, né? A intensidade do desarranjo gastrointestinal. Bom, a estação de... Deixa eu olhar o tempo aqui, gente, me desculpa, viu? Eu tô... Gabriela, quando quiser, me puxa a orelha aí. Olha, o tratamento convencional combina vários processos, né? Coagulação, floculação, sedimentação, filtração, são múltiplas barreiras aqui dentro da própria estação para segurar os contaminantes todos. Oi? Não, exato, daí a gente não lavou. Aí ele falou, apareceu outro. Peraí, acho que alguém ficou com o microfone, alguém deixou o microfone aberto. Ah, sim. Mas pode continuar, Tá Ricardo. Bom, tá bom. O pessoal tem ficado mais um pouco. Tá bom, mais um pouquinho. Então, a estação de tratamento de água, qual que é a ideia? Promover a coagulação, floculação, sedimentação e filtração para remover físico-quimicamente o maior número possível de partículas e micro-organismos antes da desinfecção final. Porque aí a água está mais clarificada, mais límpida, mesmo se algum micro-organismo não entrou no floco, ficou avulso, ele ainda tem uma grande chance de sofrer a ação do agente desinfetante, né? Então, por isso que o padrão de potabilidade fala lá em 0,3 unidade de turbidez, meia unidade de turbidez, antes da desinfecção final. As partículas todas na água têm diferentes tamanhos, comportamentos, né? O material dissolvido, claro, de menor tamanho que as moléculas, mesmo as macromoléculas de substâncias úmicas, um tamanho 1000 vezes abaixo aqui de uma micra. E aqui o material coloidal, alguns vírus, né? Nessa faixa aqui de material coloidal e em suspensão. Na literatura aparece como 1 micra o limite, mas os métodos, um método, por exemplo, aplica membrana de 0,45 micron, abaixo disso o que passa é considerado dissolvido, e aqui em suspensão, né? Os micro-organismos em geral têm tamanhos até que bastante grandes, e mesmo esse material aqui de menor dimensão, eles são, há uma eficiência de remoção, vamos dizer, de incorporação aos flocos e remoção físico-química. O que está dissolvido, uma parte desse material que por adsorção, né, removido também junto com os flocos, mas a eficiência do tratamento convencional para remover moléculas é muito baixa, por isso que semana passada se falou em filtração em membranas,
ou processos oxidativos avançados, né, alguns outros processos pensando no material dissolvido, pesticidas, por exemplo. O controle da qualidade da água, né, em todas as partes do sistema, não só na ETA, mas também na rede, também está definido lá no padrão de potabilidade. Como eu já mencionei, né, tem alguns parâmetros, muitos parâmetros no padrão de potabilidade, mas principalmente padrões globais, vamos dizer, como turbidez. É uma medida indireta de muita coisa que está presente ali na água. O tratamento de água tem muitas tecnologias, com aplicação de coagulantes, sem aplicação de coagulantes, né? Tem influência de pH, de alcalinidade, de matéria orgânica na água, força iônica, isso tudo tem a ver com a qualidade da água ali no manancial, né? Mas também na estação. No campo da engenharia, se faz estudos de tratabilidade no laboratório, vou passar rápido aqui, ó, em escala piloto, filtros aqui em escala piloto, para depois projetar ou otimizar a estação de tratamento de água. O projeto e a operação, pessoal, se dá com base em invasões de projeto, esse P aqui, nessas fórmulas, é a população, que não é a população de hoje. Se eu vou fazer um projeto hoje, esse sistema vai entrar em operação em 2023, por exemplo, porque é o projeto, licenciamento, outorga, licitação, etc, etc, etc. Então, é uma população futura dentro do horizonte de projeto. Existem perdas físicas, eu até mantive muitos slides para não deixar de falar disso. Toda a água é potabilizada na estação de tratamento de água, toda, porque é uma rede única. Mas o que acontece, não só no Brasil, né, mas aqui na nossa região, existem perdas físicas de água no sistema, então a eficiência, o desempenho das empresas de saneamento costuma ser muito ruim nesse índice, ou nesse indicador, perdas físicas de água, principalmente na rede. Então, perde-se 20%, 30%, 40%, 50% da água. Imagina uma empresa que perde 50%, 40%, 30% do seu produto final, que é a água potável, no caso. Então, é claro, há um esforço, até por escassez hídrica, né? Essa realidade de reduzir as perdas físicas, porque até pouco tempo atrás, as empresas, né, pensavam assim, tá vazando, vou pegar mais, tá vazando, vou aumentar a captação, vou aumentar o tratamento, porque o custo de redução de perdas é relativamente alto em relação a captar e tratar mais água, né? Só que quando essa água não tem, ou numa abordagem mais sustentável, né? Claro, preciso reduzir as perdas físicas de água, porque essa água infiltra no solo e nem sempre retorna, segue um caminho, vamos dizer, que seria de sustentabilidade. O dimensionamento, os projetos de engenharia se faz pela demanda. Somo todos os usos, quanto precisa de água e chego em umas vazões. Mas eu preciso submeter, né, o pedido de outorga. E às vezes, né, a oferta é menor e eu não consigo. Não adianta projetar um baita sistema se não tem água. Não adianta a tubulação ter um diâmetro lá que passa uma determinada vazão se eu não tenho essa vazão disponível, né? Então, um parênteses aqui, foi feito um projeto da estação de tratamento de água aí dentro do campus, dentro de um edital do PROSAB, FINEP, coordenado pelo professor Carlos Gomes, né, uma ETA que fica ali perto do Banco do Brasil, no campus Barão Geraldo. A capacidade nominal é de 80 metros cúbicos por hora, mas a outorga foi só de 20 metros cúbicos por hora. Então, mesmo se essa estação fosse operar com uma vazão, 1/4 da vazão nominal, 1/3, mas isso aí é uma outra história, né? Dá para marcar um outro dia para conversar sobre isso. Bom, para uma população futura, não para a população de hoje. Então, se for fazer um projeto em Campinas hoje, não é apenas para a população de 2020, 2021, é 2030 e pouco, 40 e pouco, né? É uma população futura, se aplicam métodos aí de previsão, de crescimento da demanda a partir do crescimento populacional. Vamos passando aqui, como eu disse, 20, 25, 30 anos do horizonte do projeto,
Aqui, só para instigar vocês, né? Essa figura é da Sabesp. Como que foi evoluindo o sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo? O primeiro Alto Cotia, de 1916. Ou seja, passou de um século o sistema de abastecimento de São Paulo, da região, depois região metropolitana, né? Então, aqui a evolução, as vazões, a mancha urbana, como que ela foi crescendo. A imagem parou aqui, precisa dar uma atualizada, né? Mas como que se desenvolveu, né? Que loucura. Desenvolveu, entre aspas, né? Tem as restrições. Aqui uma representação esquemática do sistema de abastecimento da Grande São Paulo, os vários subsistemas, inclusive aqui o sistema Cantareira, que exporta a água do PCJ e trata lá na ETA Guaraú. Tem esse conflito pelo uso da água, essa exportação, esse transporte, né? Essa exportação de água também, talvez nas perguntas a gente possa falar um pouco disso, né? Mas resumindo, metade da água de São Paulo, da Grande São Paulo, vai via sistema Cantareira e é tratado na ETA Guaraú. Eu tenho aluna de mestrado também lá na ETA Guaraú, estudando filtração em meio granular, quando a estação está sobrecarregada. Bom, algumas imagens aí, vão aqui uma representação também da Sabesp, né? A PCJ e Alto Tietê. Essa imagem aqui é da Ana, ela é esquisita, porque dá a impressão que está infiltrando aqui, mas não é, né? São mananciais superficiais, as represas que formam o sistema Cantareira, que originam aqui para baixo o rio Jaguari e o Atibaia, que são os principais mananciais aqui da nossa região, depois vão formar o Piracicaba. Represa Atibainha, que integra o sistema Cantareira, a ETA Guaraú, Guarapiranga, a ETA Alto da Boa Vista, Alto Cotia. Vejam que os mananciais lá de São Paulo, eles têm uma boa qualidade, ó, Rio Claro, muitos dos mananciais estão em reservas florestais. São Lourenço, que é o mais recente. Bom, eu preciso dar uma acelerada, mas isso aqui é o seguinte, olha, a minha dissertação de mestrado eu fiz no Alto Cotia, com trialometano, subprodutos da desinfecção, reação do cloro com matéria orgânica natural, da degradação de folhas, galhos, etc., substâncias úmicas, formando clorofórmio, que tem um potencial cancerígeno, carcinogênico. Eu estudei a remoção por adsorção em carvão ativado granular. A minha defesa foi em 93. Teve um artigo de 1974 que alertou para essa formação de THM na própria estação de tratamento de água. O cloro, de grande herói, passou a ser o grande vilão. Já vinha, né, uma discussão sobre o cloro, mas o cloro é muito reativo e forma, né, subprodutos, muitos deles com um potencial mutagênico, carcinogênico. Então tem esse desafio, né? Eu tenho que inativar, tenho que promover a qualidade microbiológica da água, mas também tem esse efeito colateral aí dos subprodutos. O padrão de potabilidade foi evoluindo, né? Foi incorporando subprodutos, depois pesticidas, depois entrou aqui na portaria 1469 a questão de criptogiardia, cianobactérias e cianotoxinas, redução no limite de turbidez, depois do episódio de Caruaru, né? Na clínica de hemodiálise, com muitos óbitos, né, devido à água contaminada. Aquele episódio que eu mencionei de Milwaukee, de Cryptosporidium também, de 93. Então, assim, vem evoluindo os padrões de potabilidade, inclusive no Brasil, né? Aqui, pessoal, então, eu entrei na Unicamp como docente, eu entrei na graduação em 1980. Como docente, em 1987, virando para 88, faz tempo, né? Pesquisar o quê, né? O tema do meu mestrado lá de THM foi definido pelo orientador. Doutorado, meio de comum acordo. Agora, com os meus alunos, né, aí são muitas demandas, né? Demandas locais, regionais, latino-americanas e globais, né? E como docente e pesquisador da Unicamp, a gente fica espremido, né? Vou fazer pesquisa de ponta ou vou fazer pesquisa diretamente aplicável aí na nossa realidade, né? Então, um enorme desafio é achar coisas, né, temas que, na minha visão, né, na minha opinião,
que atenda a isso e está aqui no meio, né? Que tenha ineditismo, inovação e, ao mesmo tempo, relevância socioambiental e econômica aqui para nós, né? Alguns exemplos, eu orientei esse trabalho da Mariana Tozeto, é uma aluna de graduação da Engenharia Civil, a Emília deve lembrar bem dela, né? Ela fez esse trabalho, logo que ela terminou a graduação, ela fez muito rapidamente o mestrado. Na estação de tratamento de esgoto aí de Campinas, montamos essa instalação piloto e ela olhou para a cripto, giardia, e vários processos de tratamento, né? Interessante que 7 anos depois dela defender, nós conseguimos publicar numa revista A1 da nossa área, que é esse Journal of Water and Health, né? Esse trabalho, e tão legal que ficou esse trabalho, que ele era focado no reuso urbano para fins não potáveis. Com filtração direta, ultravioleta e tudo mais, né? Mas só foi possível, eu queria chegar nisso, só foi possível esse projeto porque teve a orientação da professora Regina Maura, do IB, né? Que trabalhava com esses protozoários todos, tinha aluna dela também, a Luciana Urbano, e aí a gente conseguiu fazer essa cooperação à la Zeferino Vaz, né? Nós da engenharia e ela do instituto. Então, a tese da Lívia Agujar, eu orientei o doutorado da Lívia. Eu sou engenheiro civil, a Lívia é bióloga, né, conhecida de muitos de vocês. Ela trabalha na CETESB, especialista em limnologia, hidrobiologia. E que, olha só, o que a gente pensava quando ela fez o projeto de pesquisa? Ela que atendia as florações de algas e cianobactérias nas captações de Campinas, Valinhos, Sumaré, etc. Então, o trabalho dela era focado no saneamento e nessa pesquisa, né, da ocorrência das cianobactérias, etc. Aí a gente juntou alguma coisa da química das cianotoxinas e também a Marli Fiore, que é do Sena USP, que trabalhava com biologia molecular. Aí o que aconteceu? Durante o cronograma da pesquisa dela, naquele ano destinado à pesquisa de campo e de laboratório, né, a parte experimental, observacional e experimental, não aconteceu floração alguma, e o tempo passando e nada de floração. Aí nós migramos a tese, a Emília foi dessa banca, nós migramos, foi um plano B, nós passamos lá para o Salto Grande, que é aquela represa linha americana, que é um caldo de cianobactérias, algas e tudo mais, né? E ela fez a tese lá, focada em balneabilidade, que tem uma outra legislação específica, né? E o pessoal da Marli fez toda a identificação, nós ligamos a parte da hidrobiologia, a enumeração e a identificação de todos esses. Nossa, foi um trabalho, para os biólogos, foi um trabalho assim, de ponta mesmo, né? E também o sequenciamento, a biologia molecular. Esse trabalho foi muito legal. Nossa, só para dizer para vocês, né? Eu sou engenheiro civil, eu orientei ou desorientei, mas foi tudo assim dentro de equipes multidisciplinares. Bióloga, químico e outros aí, e também uma pessoa formada em cinema, que a Emília conhece muito bem também, que ela orientou uma pessoa formada em cinema, por estar na área ambiental, né? Aliás, ficou muito legal uma dissertação focada em ecovilas, tecnologias para ecovilas. Então, esse aqui foi a tese da Lívia, do Rodrigo Urban, que é engenheiro ambiental, é professor da PUC hoje, diretor lá do curso, engenharia ambiental. Ele trabalhou já com tecnologias, né, na bacia, tecnologias, sistema de informação geográfica, métodos de otimização, porque a solução, nós trabalhamos com resíduos de estações de tratamento de água. Ela não é puramente tecnológica, né? Tem tantos outros fatores envolvidos aí, políticos, econômicos, comerciais, não só ambientais, sociais, mas tantos outros, né? Então, ele propôs ganhou a melhor tese desse ano aí, que ele defendeu, né? Trazendo tecnologia para a solução dos problemas, né? Eu represento a Unicamp, eu e a Emília, no Conselho Estadual de Saneamento, no CONESAN, que não reúne quase nunca. Mas lá se fala, né, o saneamento
dá para fazer uma comparação com construção civil, né? É muito arcaico, é muito rudimentar, as técnicas, precisa evoluir muito, né? Precisa botar a tecnologia no bom sentido, né? De uma maneira sustentável, mas precisa de tecnologia para soluções mais inteligentes, né? Então, ficou muito legal. Eu estou orientando esse trabalho da Larissa, é um mestrado com remoção de microplásticos por flotação dentro da estação de tratamento de água. Então, a gente trabalha com alguns parâmetros legislados, outros não, né? Voltando, estou quase acabando, com relação a... Nós pensamos até em fazer com o coronavírus, a convicção que eu tenho, do ponto de vista conceitual, teórico, né, é que, claro, o coronavírus deve estar presente, está presente aí no esgoto sanitário, passa lá pela estação de tratamento de esgoto, remove parte, enfim, atinge os corpos hídricos, os mananciais. Na estação de tratamento de água, desde que devidamente bem projetada, operada, o tratamento convencional dá conta, porque ele vai ser agregado aos flocos, ele vai ter uma eficiência de remoção e vai ter uma eficiência de inativação ali na desinfecção final. Desde que, como eu disse para vocês, né, não basta produzir água potável uma boa parte do tempo, tem que produzir água potável o tempo todo, né? Mas o coronavírus em si, ele, pelo que as medidas têm sido indicadas aí pela Organização Mundial da Saúde, lavar com água e sabão, né? Os surfactantes e cloro, etc., ele tem uma resistência, vamos dizer, muito menor do que um oocisto de criptosporídeo, um cisto de giardia, né? Em relação ao agente desinfetante. Bom, desculpa, falei muita coisa jogada assim, quem sabe rende uma boa discussão. E para terminar, né, pensando nas novas gerações, esse daí é o Miguel, que é o meu neto, nasceu dia 22 de junho de 2020, dentro da pandemia. Por isso que a gente já está acelerando o processo aí, ó, ele tá, com 4 meses já está valendo, onde vivem os animais, e ali falando de floresta e tudo mais, né? Esse é o Miguelzinho, Isaac Pilon, 2020. Minha filha e meu genro aqui, e esse é o Miguel. Acho que é isso da apresentação, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Obrigada, Ricardo. A Emília levantou a mão já faz um tempo aqui, agora o Meet permite levantar a mão, então eu vou passar a palavra para ela. E um fofo, viu, seu neto? Obrigado. E depois eu passo lá para o fórum de perguntas. Emília, pode falar, então. Bom, não tinha conhecido o Miguel ainda, muito gracinha ele, gostei muito. Bom, olha, só para falar sobre duas coisas duas informações em cima do que você falou, Ricardo. A outorga da Unicamp, quando foi pedido inicialmente, era exatamente para atender a ETA, tá? Sim. Quando foi e a outorga tem um tempo de validade, né? E a Unicamp decidiu que ela não ia revalidar a outorga. A administração central da universidade que decidiu que ela não ia usar, que ela não ia tratar água, foi feito um acordo com a Sanasa, quando mudou a administração da universidade, que a universidade não ia mais tratar água porque não poderia deixar de pagar essa água tratada para a Sanasa. Que acordo é esse, eu não sei, mas é isso, e assim, eu soube pelo DAE quando a Unicamp se recusou e ficou só com a outorga mínima, tá? Então, não teve aí um desajuste para não parecer para as pessoas que a universidade mandou construir uma ETA. Sim, tá certo. Outra coisa em 2014, 2013, 14, se não me engano, acho que 2015, foi feito o acordo ANA do Comitê PCJ, com o Sabesp, né, envolvida, e desde então não há mais perigo, de fato, desta região ficar sem os 10 metros cúbicos por segundo que ela necessita, né? E é por isso que foi criado o sistema São Lourenço. E aí o que é que faz? O que é que Sabesp decide? Ao invés de pensar em diminuir a perda e criar, de fato, um programa de uso racional, ela reuniu a bacia do PCJ com a bacia do Paraíba do Sul.
Então, o Rio Piracicaba agora está junto à Paraíba do Sul pela São Lourenço. Então, a cidade do Rio de Janeiro agora tem o seu sistema de abastecimento envolvido com o abastecimento da cidade de Campinas, né? Foi esse caos que a Sabesp conseguiu montar na região, né? Então, acho que é só para ficar claro, para detalhar isso para as pessoas entenderem que, assim, as decisões políticas tomadas criaram, na realidade, mais problemas do que soluções imediatas, porque quando a Sabesp se viu numa situação de que ela deveria, e isso é o que foi discutido na época, que ela deveria, então, ter uma política de uso racional da água e de tomar mais cuidado com as perdas, ela simplesmente criou um sistema, ela pensou primeiro em trazer água lá de baixo, né, do Petar, né, e aí, como isso ia ficar caro demais, subir toda a Regis Bittencourt com água para atender a cidade de São Paulo, ela foi no Paraíba do Sul e retirou a água de lá. Né. Era só essas duas coisas que eu acho para não ficar dúvida de que tem decisões aí políticas que estão acontecendo, mas tinham boas decisões e más decisões para resolver a questão. Concordo. Então tá, então vou passar para o fórum aqui de perguntas. Tem uma pergunta minha e uma da Emília, que acho que vão na mesma direção, então vou ler as duas aqui. Eu tinha colocado aqui se hoje em dia seria mais interessante ter uma rede de abastecimento com várias vias que levassem água com diferentes qualidades. E a Emília colocou exatamente a mesma coisa, basicamente, né? O que impede o Brasil de adotar pelo menos a rede dupla de abastecimento? Então, do ponto de vista técnico, é possível, né? Agora, a rede de distribuição, o custo dela é cerca de 60% a 70% do custo de implantação do sistema, porque são tubulações, né, de médio diâmetro, enfim, mas essas tubulações são bastante caras e tem a questão da abertura da vala, o assentamento da tubulação, o reaterro da vala, pavimentação, enfim. Mas, então, a rede dupla, na minha visão, penso que antigamente se falava que teria um risco sanitário, né, da população, quando faltasse água potável na tubulação de água potável, ia usar outra água, se expor, né? Mas isso é possível, bem contornável, né? Com educação, orientação, sistemas, os próprios sistemas hidráulicos, prediais hidráulicos, sanitários, permitiriam uma separação, né? Mas acho que a maior restrição é porque, assim, varia de lugar para lugar, mas uma estação de tratamento de água, o custo de implantação é da ordem de 5% do sistema, e a rede é uns 70%. Ou seja, o custo de implantar duas redes é muito mais caro do que o custo de tratar, por mais que você tenha que super tratar, então vale mais a pena tratar toda a água, seria isso. Então, Gabriela, há 20, 30 anos atrás, com certeza, sim, não é? Vamos dizer, 100% sim. Hoje, com a evolução do padrão de potabilidade, né, o custo do tratamento vai subindo, né, para atender a todos aqueles N parâmetros lá. E realmente é meio que um contrassenso eu imaginar que eu estou preocupado, por exemplo, né, com... vamos supor, o clorofórmio em concentrações de micrograma por litro, na água que vai ser, por exemplo, que eu vou dar descarga no vaso sanitário, embora possa ter ali um problema de aerossol, de inalação, enfim, mas assim, toda a concepção e a operação do sistema é pensada em potabilizar toda a água, só que só uma pequena parcela dela é que é diretamente ingerida. Então, se multiplicaram os purificadores domésticos, né, e também o consumo de água envasada, desses 20 litros, enfim. Mas isso é claro que não é acessível para toda a população, né? É um custo muito alto esse consumo de água mineral e esses purificadores, né? E os fabricantes porque isso aí é uma outra linha de pesquisa, né? Que é o tratamento no ponto de uso. Será que não valeria a pena espalhar purificadores por toda a cidade, né,
para potabilizar só a água que vai ser diretamente ingerida ou utilizada para lavar fruta, verdura, etc., né? Mas tem um problema de custo, tem um problema de monitoramento da qualidade, né? De troca de refil e outras coisas, né? Mas todos os fabricantes e esses produtos já vêm com a seguinte... Está no manual, que a água de entrada nesses purificadores deve ser potável, tem que atender a portaria número 5, ou seja, eles não têm responsabilidade nenhuma quanto à potabilidade, né? Esses purificadores domésticos que nós temos aí hoje já impõem, né? Você tem que entrar com água potável aqui. Aqui é só um plus, né? Nós vamos remover cloro, algumas outras moléculas e tal, mas é além, né? Seria uma meta além do padrão de potabilidade. Mas, assim, fazendo um exercício aqui mental, a gente poderia imaginar, né, que a água fosse potabilizada só no ponto de uso. Mas na outra direção, a outra direção é preservar e recuperar a qualidade da água dos mananciais, né? Esse é o outro caminho, né? De preservação e de recuperação da qualidade das águas. Mas é bem complexo a situação. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, o maior impedimento é o custo mesmo da rede de distribuição. Aquelas talhas cerâmicas, com aquelas velas cerâmicas, pessoal, vieram os pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, eu e a Emília, nós participamos dessa equipe, né, de pesquisa, junto com o pessoal de Pittsburgh, e eles imaginavam assim, vamos fazer uns filtros cerâmicos aí, Aí o cara veio de lá, tava lá se esforçando, tudo. Aí quando ele chegou aqui, a gente foi no mercado de Barão Geraldo ali e comprou aquelas velas, Stephanie, aquelas todas de jabuticabal ali daquela região, né? Aquelas que a italianada faz ali, já de pai para filho para neto, né? Aí ele levou essas amostras dessas velas cerâmicas, depois ele falou, olha, eu não consigo produzir um filtro cerâmico com a qualidade que essas velas cerâmicas têm. O tamanho dos poros, a interconexão entre os poros, é fantástico. O cara é de ciência dos materiais, o IN, né, Neuchip, que é o nome do cara. E ele falou, nossa, essas velas cerâmicas aí, tanto que ele abandonou essa ideia. Ele tinha um aluno de doutorado fazendo, ele abandonou no meio do caminho. E levou essas velas para lá, né? Fez um contrabando de vela cerâmica. Sei lá o que virou isso aí. Mas, assim, só para dizer, né, que é claro, se eu tiver ali um purificador com carvão ativado, com UV e ozônio, não sei o quê, deve ter um desempenho superior, né? Mas tem um problema de troca de refil, etc. Manutenção. Mas essas velas cerâmicas também são bem interessantes, viu? Até para remoção de bactéria. Quer dizer, seria um tratamento no ponto de uso, né? Legal. Essas velas cerâmicas, você diz aqueles filtros de cerâmica Sim. antigos, aqueles... Sim. Ah, que legal. Tchau, João. Bom, vamos saber. Então, Tem uma pergunta do Leonardo aqui. Tinha visto uma apresentação no passado do professor Jackson Rogério Barbosa, da UFMT, num evento do Boldrini, que mostrou a grande dose de veneno que o Brasil produz para envenenamento da água, com um gráfico bem detalhado. Gostaria da sua opinião se a água de Campinas tem muitos agrotóxicos. Então, tem tudo a ver com a atividade, a ocupação e atividade que se tem na bacia hidrográfica, né? Nas áreas todas, porque esses produtos vêm pelo escoamento superficial, subsuperficial, né? E se não houver barreira, enfim, o corpo hídrico pode estar mais ou menos exposto, né? E então eu tenho alunos também trabalhando com pesticida aí no sul de Minas, e eles estão presentes nos mananciais, né? E também no padrão de potabilidade, muitos deles, né? Muitos deles, não todos, mas muitos. Até porque vão liberando cada vez mais, aí uma loucura isso daí, né? Liberando cada vez mais agrotóxicos aí, e realmente a saúde pública fica em terceiro plano, né? Tanto pelo consumo direto da ingestão do alimento, né? Quanto indireto pela água, no caso nosso aqui.
Aí, lá na estação de tratamento de água, porque uma coisa é a concentração na água bruta, como se diz, a água in natura, que chega na estação, e outra é a concentração na água da torneira. O tratamento convencional, que eu procurei mostrar aí bem rapidamente, aquela coisa da coagulação química, vamos formar floco, sedimentar e remover nos filtros, né? Remove da ordem de 10, 15, 20% do material dissolvido, as moléculas, porque ele não foi pensado para tratar mola. A estação de tratamento de água não foi concebida para remover material dissolvido, né? Quando eu fiz acho que é interessante falar, quando eu fiz a prova de inglês para conseguir a bolsa da FAPESP, para ir para o pós-doc, né? O cara que me entrevistou era um inglês de Londres mesmo, e ele falou assim, olha, ele tinha pesquisado, né? Porque ele sabia que eu ia lá trabalhar com saneamento. Ele falou assim, nós despoluímos o Tamisa. E o Rio Tietê, aqui na Grande São Paulo? É possível despoluir? É possível recuperar, né? Então foi um diálogo bem legal em inglês lá. Mas uma coisa é o Tamisa, outra coisa é o Rio Tietê, né? Porque o que tinha no Tamisa e o que tem no... Ele falou, nós já temos até peixe no Rio Tietê. O sogro da minha irmã, falecido recentemente, ele me passou as fotos, acabei ficando como herdeiro disso daí. Ele participava de equipes de natação, competições no Rio Tietê, na década de 40, 50. Competições no Rio Tietê, equipes de remo, tudo no Tietê lá, ele era paulistano. Então tem fotos fantásticas ali da vida em torno do Rio Tietê, né? Mas era o Rio Tietê daquela época, o Rio Tietê ali naquele trecho, né? Hoje é outra realidade, existe projeto Tietê, etc. Mas então, voltando um pouquinho na estação de tratamento de água. Então, o que acontece, o que pode ser feito para a remoção das moléculas orgânicas, dos compostos orgânicos dissolvidos, né? Pesticida, tanto os que fazem parte do padrão, quanto os que não fazem parte do padrão, né? Então, os que fazem parte, por exemplo, cianotoxinas, são moléculas, né? Vários pesticidas, são moléculas. Oxidação química seria um processo. O próprio cloro, ozônio, permanganato de potássio, tem outros oxidantes. E adsorção em carvão ativado, que é o adsorvente. Carvão ativado, em pó, granular, porque aí essas moléculas ficam adsorvidas no carvão ativado, ele entra depois, ele é uma partícula grande, né? Uma micra, aí ele fica incorporado no floco, e aí as moléculas orgânicas, né, passam da água para a superfície do carvão, e junto com o carvão vão para o floco e vão para o lodo, removido na ETA, né? Então, é possível reduzir, mas tem uma outra questão aí. Uma coisa é eu ficar medindo a turbidez ali, tem aparelhos que medem isso continuamente. Agora, ficar olhando para as moléculas todas aí, um parâmetro indicador, né, de quantidade de matéria orgânica, de moléculas, seria, por exemplo, o carbono orgânico dissolvido, o V254, ou a própria cor verdadeira, mas eu não consigo ficar medindo o tempo todo cada um desses pesticidas e aí agrotóxicos, né? Então, o padrão de potabilidade define uma frequência lá, mensal, trimestral, semestral, para que a empresa de saneamento faça a amostragem e a análise. Não é diária, não é horária e não é instantânea. Então, aqui, por exemplo, nas ETAs 3 e 4, se faz oxidação com cloro e se mantém os níveis de subprodutos dentro da legislação. A legislação fala em 100 microgramas por litro e produz a água ali em torno de 40, 50 microgramas por litro de trialometano, ácidos alocéticos e outros subprodutos. Há um tempo atrás se fazia aplicação de carvão ativado em pó para absorver essas moléculas e remover. Todos esses processos têm uma certa eficiência, não é 100%. Então, a grande preocupação, Leonardo, né? A grande preocupação é com o quanto sobra. Por quê? Até foi bem colocado a semana passada, né, pela Gisela, existe o problema ou a dificuldade, vamos dizer, analítica, porque aquilo que era em miligrama por litro mais só análises químicas mais rotineiras no laboratório. Agora, quando vai descendo para micrograma por litro, nanograma por litro e picograma por litro, precisa de cromatografia
de alta eficiência, espectrometria de massa. Gente, o padrão de potabilidade vale para o Brasil inteiro. Pensa bem, precisa de recurso técnico, financeiro, enfim. Então, é uma loucura achar que você vai, que você pode descuidar do ambiente, né, do lançamento desses contaminantes todos no ambiente, e achar que na estação você vai potabilizar o tempo todo. Tem a questão do custo, como eu disse, e tem a questão do risco. E esses contaminantes orgânicos, eles têm efeito de médio, a maioria, né, de médio e longo prazo, efeitos crônicos. Efeitos crônicos, né? Para a maioria, né, não instantâneos, crônicos. Você vai consumindo 2 litros por dia, ao longo de muitos anos, né? Ou talvez nem precise demorar tantos anos assim, já que é um caldo de contaminantes orgânicos aí, né, presentes. Então, por exemplo, eu posso responder para você, naquela amostra que eles fizeram a análise não tinha, estava dentro dos níveis aceitáveis. Só que eles não fazem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, porque o padrão de potabilidade também tenta balancear, né, os critérios com o lado econômico, enfim. Aquela discussão que surgiu semana passada e retrasada com relação a legislar mais ou menos fármacos, pesticidas e outros, do ponto de vista do engenheiro civil, sanitarista, ambiental, ali na estação de tratamento de água, ele vai lidar com o seguinte, olha, vai entrar um monte de molécula orgânica aqui, o que eu vou fazer, né, para dar conta disso daí? Tem competição entre as moléculas, geralmente esses processos avançados são mais caros, volta naquela pergunta da Gabriela, né, vão encarecer o tratamento e talvez empurrar a potabilização para o ponto de uso. É bem complexo, viu? O quadro aí. Certo. Ricardo, olha, tem mais umas 10 ou 11 perguntas aqui. Então, a gente precisa dar uma aceleradinha, senão a gente não vai chegar... Bom, acho que a gente não vai conseguir chegar no fim de todas. Mas vamos lá. Tem uma da Marina, que é: professor, uma vez que estamos em discussões sobre o novo marco regulatório de saneamento básico, o senhor acredita que há algum ponto positivo sobre ele? Pergunto isso porque eu só consigo observar críticas nesse assunto, sendo que eu acredito que a distribuição vai piorar se colocado em prática, sendo que, analisando as propostas, acredito que as populações periféricas ficarão com ainda menos acesso à água e esgoto. Realmente, porque eu não sou muito aprofundado, né, não é bem a minha... Eu fico mais assim nas tecnologias, mas com certeza, né, esse novo marco regulatório que abre, né, para o setor privado, empresa capitalista, empresa que é lucro, né? Empresa vai querer pegar os filé da vida aí, os sistemas que estejam com melhor desempenho, e não vão pegar os ossos para roer, se não forem obrigados, né, a pegar esse osso para roer. Então, eu digo osso para roer assim, né, aquilo que, do ponto de vista do lucro, né, não é interessante para eles, só se for forçado mesmo. Então, teve aqueles vetos todos, né, da presidência e a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, eu assinei uma petição lá para, né, derrubada dos vetos, né, porque tem uma série de pontos colocados lá, né, para respeitar os acordos que foram feitos, etc. Então, realmente, saneamento é questão de saúde pública, né? Vocês viram ali, eu mostrei rapidamente, mas depois a gente disponibiliza a apresentação, tem um escalonamento ali na tarifa de água, né? Para os primeiros metros cúbicos, até 10 metros cúbicos, etc. Mas mesmo assim é caro, né? Se for pensar desse ponto de vista da saúde pública, né? Vocês viram que agora na pandemia, uma das medidas principais é lavar a mão com água e sabão, né? Só que precisa ter água. Precisa ter água para lavar a mão com água e sabão. Se não tem água encanada, né? Pensando no espaço urbano. Então, eu acho que realmente o déficit, né, do saneamento é muito grande no Brasil, mas tem esse embate aí com relação
eu acho que fragiliza, se não tomar cuidado dessa parcela da população aí, tende a ficar desatendida, né, essa população. Tem uma pergunta agora do Joel Fernando. Como seria o sistema para tratamento de esgoto de áreas rurais? As fossas sépticas são consideradas como saneamento básico? Sim. Existem esses sistemas fossa, filtro, ou tanque séptico, né, e filtro biológico, que tem uma boa eficiência para soluções individuais, né, ou mesmo de pequenas comunidades. Eu mencionei aqui essa dissertação da Sônia Gisela Hernandes, ela foi sobre ecovilas, né, tecnologias adequadas para ecovilas. Aí aparece lá os sistemas de fossa, filtro, tanque séptico. A próxima pergunta é da Aline. Ela escreveu assim: são 500 casos de hermafroditismo humano identificado no Brasil por ano? Poderia explicar mais sobre esse trabalho de doutorado? Olha, não, deixa eu falar bem aqui, porque jogar assim também informação. Eu vi essa matéria no jornal da Unicamp. O jornal da Unicamp é para comunicar com o grande público, né, para fora da universidade. Então tinha essa matéria com o professor da FCM, que a FCM, um grupo multidisciplinar da FCM, não só médicos, né, atendia no HC da Unicamp 500 casos por ano. Mas a grande maioria é pseudo-hermafroditismo. Eram pequenas, vamos dizer, detalhes, talvez, mas tem acompanhamento psicológico, e acho que posso mencionar aqui uma sobrinha, eu moro em Limeira, né? E uma sobrinha da minha esposa, ela hoje já é jovem, assim, mas ela desde pequenininha foi atendida por esse grupo aí, porque ela tinha órgãos masculinos e femininos. Então teve um acompanhamento, até uma definição, e junto com a família, junto com ela também, né, porque foi um negócio, mas foi atendida por esse grupo aí, só que eu não sei dar detalhes, eu até pensei em não falar isso daí, porque eu não vou saber dar os detalhes, mas isso daí não foi uma tese de doutorado, foi um artigo no jornal da Unicamp, desse grupo. Aí até perguntaram sobre as questões ambientais, tudo o professor lá minimizou, disse que não, que eram poucos casos de intersexo do indivíduo ter os dois órgãos, né, ou órgãos masculinos e femininos do aparelho reprodutivo, né? Mas era uma matéria do jornal da Unicamp, eu não valeria uma pesquisa aí, viu? Não sei se teve alguma tese nessa linha aí. É que a minha aluna de doutorado, ela pesquisou a ocorrência dos hormônios naturais ou sintéticos, anticoncepcionais, etc., nas águas aí do Atibaia e nas águas de torneira. Tinha bastante. Porque as estações de tratamento de esgoto têm uma certa eficiência na remoção de todos esses fármacos, né? Mas não é 20%, 30% numa estação do tipo que a gente tem aí. Então, muito do que é excretado e passa lá pela estação de tratamento de esgoto, chega nas águas, no corpo hídrico e depois na captação. Aí remove uma parcela, mas também não remove tudo. Bom, acho que com isso você respondeu parcialmente a pergunta do Thiago, que é essa próxima, que ele pede para você falar um pouco sobre os fármacos presentes na água e se são tratados atualmente. Eu acho que seria mais para falar sobre quais são esses fármacos, né? Que você já falou que tratados é mais ou menos. Porque o brasileiro é bem hipocondríaco, né? E muitos, embora tenha planos ou legislações para uma maneira correta de descartar os medicamentos e tal, até de logística reversa, né? Mas muita gente interrompe o tratamento no meio, ou toma o tratamento que a comadre receitou, o comprimido,
não tem muito, melhorou, né? Mas em relação a antibióticos e tal, mas é meio descontrolado o negócio. A venda de medicamentos, né? O consumo e o descarte também. Muita gente joga comprimido na privada e dá descarga, né? Então, tem muitos fármacos mesmo nas águas, no ciclo das águas, no ciclo urbano, interurbano das águas, nessas bacias hidrográficas densamente povoadas e industrializadas, etc. Também um pouco nessa linha, eu tinha colocado uma pergunta aqui, que era qual você diria que é hoje o tipo de componente mais danoso à saúde que está presente na água tratada, né, que não consegue ser removido com as técnicas atuais? Ou seja, com o tipo de componente, eu estava pensando fármacos, hormônios, agrotóxicos, existe algum que você diria, esse é mais danoso que a gente não está conseguindo remover? Você comentou no início também da sua apresentação que num trabalho que vocês tinham medido, tinha uma grande quantidade de hormônios e o trabalho tinha sido rejeitado porque eles acharam que tinham erro na medição. Então, o problema, eu acredito que sejam os compostos orgânicos, mas tem um efeito sinérgico aí, né, de todos esses compostos presentes, uns em maior concentração, outro em menor concentração. O grande problema é que, mesmo em concentrações de micrograma ou nanograma por litro, eles podem ter um efeito cumulativo, né, crônico, teratogênico, mutagênico, carcinogênico. Então, mesmo que o tratamento tenha uma eficiência, vamos supor, entrou uma concentração de determinado composto lá de 50 microgramas por litro, removeu 99%, né? Então, ainda vai sobrar meio, 0,25, né? Sei lá, meio, zero, ainda sobra muito. Então, o problema é que, mesmo que... Então, por isso que quem trabalha com essas tecnologias aí, não olha só a eficiência. Quanto que remove? 90%, 95%, 99%? Mas também tem que falar quanto que sobra. E para publicar artigo científico, no caso, ainda tem que fazer estudos de ou mutagenicidade, ou estrogenicidade. Tem que juntar com o povo da biologia e fazer uns estudos assim com a água, né? Expondo alguns organismos, enfim. Tem ética envolvida aí, né? Mas tá nesse nível aí hoje. Esse negócio de mostrar quanto que tem de eficiência a tecnologia, tem que dizer o seguinte, quanto sobra e o que sobra, qual o efeito que produz, né? Para ver se chega num limite aí, que possa colocar no padrão de potabilidade, mas simplesmente colocar no padrão de potabilidade também não adianta, né? Como a Gisela também falou semana passada, porque se eles não derem conta não estão fazendo nem o que está lá, enfim. Eu acho que depois, uma pergunta rapidinha, quando você estava mostrando os diferentes sistemas, né, de água, tinha um que acho que era do Guarapiranga, que tinha uma cidade em volta, né? Você mostrou, a maioria que você mostrou tinha florestas em volta, mas tinha um que tinha uma cidade inteira. Como é que você capta a água de um lugar que está circundado por uma cidade, que chega até a beira, né? Qual é a qualidade dessa água? Sabe, porque agora, depois do Alto Cotia, o Guarapiranga foi o segundo manancial ali que foi utilizado e acompanhando o desenvolvimento e crescimento de São Paulo, né? Então, quanto mudou, né? Quanto cresceu a cidade ali no entorno e impactou a qualidade dessa água. O Guarapiranga, Billings, as duas represas, eutrofizados, né? Ali tem cianobactéria, tem cianotoxina, é uma água muito ruim. Enquanto que os outros mananciais aí da Grande São Paulo, em geral, têm excelente qualidade, né? Então, nessas reservas florestais, etc. Mas o Guarapiranga Billings é o pior, né? E o Baixo Cotia também, são os piores, né? Então, é claro, né? Como é que nem capta o aporte até do próprio esgoto ali, daquelas casas, todas no entorno ali. O Baixo Cotia foi tirado, foi desativado. Baixo Cotia foi desativado. Então, Tinha contra.
tudo crescimento desordenado, né? Falta de planejamento, crescimento desordenado, ocupação ali do entorno, né? E sabe que Gabriela, sabe que a Itaguaraú, que trata metade da água, que é essa do sistema Cantareira, lá não tinha possibilidade de aplicar carvão ativado, nada, porque a qualidade da água do Cantareira é muito boa. Só que há uns 2 ou 3 anos atrás, eles tiveram o primeiro episódio de MIB e geosmina. MIB e geosmina, que são produtos, né, de algas que causam gosto e odor. De terra, de mofo, e aí a população acaba rejeitando e não consome essa água porque ela vem com gosto e odor. Aí eles despejavam literalmente caminhões e caminhões de carvão ativado em pó e conseguiam remover um pouco, não tudo, até passar aquela onda que teve das florações e da formação de MIB e geosmina. Então, está dentro dessa sua pergunta. Há uma preocupação com essa ocupação, né, no entorno das represas do Cantareira e dos impactos, né, o aporte de nutrientes nessas águas aí. A Sabesp tem uns programas aí tanto de educação ambiental quanto de reposição de mata ciliar, mas movida por um interesse econômico, na minha visão. Mas alguma coisa tem. Certo. Tem uma pergunta da Marlene, que ela diz, e as técnicas mistas de tratamento de efluentes com fitorremediação e outros métodos em comunidades menores ou empresas? Então, tem um pessoal na engenharia agrícola, né, o professor Denis e outros lá, que trabalham bastante com tecnologias, assim, em pequenas comunidades, o professor Adriano também, na FEC, a professora Luana, com tecnologias para pequenas comunidades, e não é bem a minha especialidade, não. Mas é muito interessante, né? Tem um déficit enorme de saneamento em pequenas comunidades e comunidades, assim, fora do alcance do sistema urbano, aqui no estado de São Paulo. A Emília deve saber melhor que eu o número, vou falar um número aqui, talvez esteja equivocado, mas é pelo menos umas 2 milhões de pessoas no estado de São Paulo sem um saneamento, acho que 2 milhões, por aí, né? Que tem que dar uma solução que não é o sistema urbano, são sistemas alternativos, pequenas comunidades rurais ou periurbanas. Então, tem muitas outras técnicas. E os condomínios fechados. Não esquece que dentro disso tem os condomínios fechados de luxo distantes, que também não estão no sistema. Também. Tem uma pergunta da Mariana, que professor, gostaria de ir na mesma linha da Marina, que acho que aqui perguntou a questão do saneamento, né? Pois um grande problema da concessão dos serviços é a exclusão das comunidades que necessitam de soluções isoladas. No entanto, com essas possibilidades e facilitação dos diferentes modelos de gestão e prestação de serviços, a impressão que dá é que isso será agravado, ainda mais com a titularidade em áreas metropolitanas saindo do Poder Executivo Municipal. Procede. É isso mesmo. Tá, então tem uma pergunta da Emília, que você poderia esclarecer sobre águas engarrafadas? São todas minerais? Qual a diferença entre mineral e potabilizada engarrafada? Qual o grau de contaminação dos vasilhames? Obrigado, viu, Emília? Tem um estudo, nem toda água mineral vem de fontes minerais no sentido estrito, né? Tem muita água fabricada, né? Em processos industriais, envasadas e distribuídas aí para a população como água mineral. As águas da Coca-Cola. As da Coca-Cola são todas produzidas em laboratório. Então, por exemplo, eu ia falar o nome de um município, mas não vou falar. A água é o nome da cidade. Eu falo, mas nem tem água mineral nessa cidade? Como é que tem água? Então, enfim. Tem um estudo da professora Regina Maura, do IB, já de alguns anos atrás. Ela pesquisou criptosporídeo em 5
7 marcas, acho, de água mineral comercializadas aí na região de Campinas. 2 deram positivo para o cisto de criptosporídeo. Então, eu me lembro desse artigo que ela publicou, né, da ocorrência de protozoários em águas envasadas. Então, uma professora, minha colega nossa, que já é aposentada, né, às vezes a gente ia almoçar nesses restaurantes de quilo aí de Barão Geraldo, ela falava assim, eu não como verdura em Barão Geraldo de jeito nenhum, porque o esgoto não é tratado, né, aqui em Barão, Campinas não trata esgoto, eu não consumo. E eu falava, você devia consumir, porque você é sanitarista em solidariedade à população, que consome e tá no risco, né? Mas eu não boto fé nessas águas minerais, não, dessas pouco conhecidas, ou mesmo dessas industrializadas aí. É um risco também, né? É um risco, porque assim como tem um risco no próprio água distribuída pelo sistema, mas eu boto mais fé na água da empresa de saneamento do que em muitas dessas águas envasadas aí. O problema da água da torneira, da água da empresa de saneamento, é esse efeito de médio e longo prazo. Mas se você for dar um uso esporádico, vamos dizer, da água da torneira, eu não vejo grandes problemas. Porque também, pessoal, a gente não tem grandes notificação de surtos ligados à água distribuída, por exemplo, em Campinas, né? Como esse de Milwaukee, que eu citei, né? Ou de Flint, nos Estados Unidos, que aí comprovadamente foi a água do sistema que ferrou com a saúde da população, né? Tem a questão do custo também. Claro, devemos andar com a garrafinha, mas pode abastecer no bebedouro mesmo. Não precisa ficar pagando água mineral, até porque não dá, né, o orçamento. Bancar água mineral, assim, para tomar 2 litros por dia, se você fizer a conta, e fizer a conta para uma família de 2, 3 pessoas, 5 pessoas, aí piorou, né? Não dá. Certo. Tem uma pergunta aqui do Luiz Marques. Quão mais difícil é tratar a água do volume morto, no caso, por exemplo, do sistema Cantareira, tal como aconteceu em 2014 e pode acontecer de novo proximamente? Uma vez nós fizemos uma prova da pós-graduação nossa, né? A gente escolheu algum texto, assim, algum artigo para os alunos interpretarem em inglês, né? E eu me lembro que um ano foi da descontaminação lá do Rio Hudson, dragagem do Rio Hudson. É uma discussão lá, a população se devia ou não revolver o que estava acumulado no sedimento do Rio Hudson, né? Então, é claro, muitos desses contaminantes, não tanto silt, argila, assim, o argilo mineral em si, né, inerte, não teria tanto problema, mas eles absorvem muita coisa também, né? Então, assim, numa porção inferior ali, com uma maior concentração desse tipo de material, também vai ter os outros, tende a ter os outros contaminantes em maiores concentrações também, né? Em relação à água mais na superfície, assim. Mexer com volume morto, e tem todas aquelas dinâmicas, né, de algas. Uma coisa que acontece, eu não sei se eu respondi a pergunta do Luiz, né, mas uma coisa que aconteceu aqui em Campinas, e nas captações do Rio Atibaia, é que com o sistema Cantareira, diminuiu as vazões desses rios, Jaguari, Atibaia, diminuiu e concentrou mais os contaminantes. Então, são vazões menores e com maior aporte de pesticidas, por exemplo, né, de esgoto parcialmente tratado, etc. E alguns rios que tinham um regime mais turbulento ou de transição, passaram a regimes laminares, mais tranquilos. E as cianobactérias, as algas, gostam de águas tranquilas, né? A Emília que é especialista em limnologia e tudo. Então, olha, você ajunta aporte de nutriente com águas mais aqueles barramentos que se faz nas captações, né? Para elevar o nível da água, para melhorar a entrada da água do ponto de vista hidráulico. Então, tudo isso favorece
a proliferação, por exemplo, de cianobactérias e coisas que acabam também competindo com outros organismos ali, né, que levam desvantagem em relação às cianobactérias que já estão há muito mais tempo aí no ambiente, né? Então, realmente, mexer com volume morto tem mais essa complicação também, qualitativa, né? Certo. Tem uma pergunta aqui da Maria, voltando àquela história do esgoto de Campinas, ela escreve, mas hoje 70% do esgoto de Campinas é tratado, correto? Ou essa informação não procede? Olha, as empresas, eu não sei dizer exatamente, porque as empresas de saneamento fazem um marketing, né? E às vezes eles computam também o esgoto que é coletado e afastado e tratado, por exemplo, só preliminarmente, às vezes um gradeamento só, uma coisa bem básica, assim, já computa como tratamento, por exemplo. O plano de bacias, o de 2010 2020, né? Agora tem o 2020 2035, do PCJ, preconiza, o acordo que tem é de um tratamento em nível secundário. O que é o tratamento secundário? É basicamente para remover a matéria orgânica de fácil degradação. Então, nutrientes, metais e moléculas de difícil degradação precisariam de um tratamento terciário. Então, esse tratamento terciário, né, vai ser uma próxima etapa, cronologicamente falando, né? Vai ser mais para frente aí, Então, às vezes fala que o esgoto é tratado 70%, pessoal, ou mesmo 90%, ou 100%, que seja, como eles falam aqui em Limeira, 100%, mas 100%, mas em que nível, né? Trata o esgoto 100%. Mas está removendo a carga orgânica, às vezes, né? Mas, e o resto das coisas, né? Não é. Pode ser que seja 70%, 80% para essa primeira redução de carga orgânica. Mas com relação a nutrientes e outros contaminantes, ainda não chegamos lá, não. Está longe ainda. E custa, né? Tecnologia tem, mas custa. Aí que a sociedade, temos que pensar, né? Aquela discussão que veio nas outras aulas aí. Para onde que vai o dinheiro, né? Por exemplo. Mas, assim, na engenharia, a gente... nas últimas décadas, né, acompanhando aí toda essa discussão, esse desenvolvimento científico e tudo mais, no campo da sustentabilidade, a gente trabalhava muito com tecnologia que a gente chama de end of pipe. É ficar na ponta do processo querendo tratar qualquer coisa, né? Do jeito que vem, a gente dá conta. Então, tem sistema para tratar qualquer coisa, para dessalinizar a água do mar, né, com osmose reversa, nanofiltração, tem tecnologia, mas tem custo e tem risco também. Então, eu acho que vocês, mais do que eu, né, eu procuro me aprofundar mais nessas tecnologias todas aí, mas eu sei que elas têm limitações e têm custo. E a solução passa por mudança de comportamento, passa muito mais pela gestão do que pela tecnologia. Eu embarquei nos projetos aí com relação a lodo de estação de tratamento de água, aproveitamento desses resíduos, uso benéfico de lodo. O que fazer com o lodo, né, da ETA? E fizemos estudos que comprovaram a viabilidade técnica, econômica e ambiental. Uso em cerâmica, por exemplo, desses resíduos em cerâmica. E aí... a empresa de saneamento, porque só para talvez ajude a entender um pouco, a empresa de saneamento, na época, começou esse projeto numa administração municipal aí de Campinas. No meio do caminho mudou a administração. Quando concluiu o projeto com a Unicamp, quem estava lá não era favorável a esse projeto, mesmo a gente demonstrando a viabilidade técnica, econômica, ambiental, né, e que para a empresa era interessante, ela não quis fazer. Tem outros fatores envolvidos aí. Por exemplo, tinha uma relação comercial entre a empresa de saneamento e o Estre, que é o aterro sanitário de Paulínia, que é privado. Então, eles mandavam o chorume para a Sanasa e a Sanasa ia mandar o resíduo para eles. O Estre pagava para eles 1 milhão e eles iam pagar 200 mil por mês para colocar o
o lodo tratado lá. Aí eles falaram, bom, porque a Sanasa é um grande indutor também de soluções técnicas, tecnológicas para os outros empresas de saneamento no PCJ. Aí eles falaram assim, se vocês não colocarem o lodo aqui, porque o nosso projeto era, não vamos colocar nenhuma tonelada de lodo no Estre, vamos usar esse material para fazer tijolo, por exemplo. Mas mesmo demonstrando na pesquisa, né, que era viável, a administração da empresa não quis fazer, porque eles tinham essa relação comercial com o outro lá, mas também, né, não só eu, mas outras colegas de outras universidades também, eu já sofri ameaça de morte, eu e minha família, ameaça de morte. E colegas também, ameaça de morte, porque existem, por exemplo, esquemas do transporte, dos resíduos, né, dos aterros. Então, às vezes, uma solução, mesmo que seja ambientalmente melhor, economicamente melhor, além de tudo, tem que lidar com esses... O pessoal sabotava a pesquisa, colocava cavaco no meio do lodo para estragar o equipamento do ceramista, para vocês terem uma ideia, para a gente não viabilizar essa solução aí. Então, assim, a gente, assim, dentro da universidade, né, a gente, às vezes, faz a pesquisa, assim, dentro de um idealismo e tal, né, que deve ter mesmo, mas existem muitas outras lutas para se vencer, né. Por isso que eu pus o Miguel, meu neto, ali no último slide, viu? Para, né, uma esperança, assim, nas novas gerações aí, não terceirizando, né, porque nós temos a nossa responsabilidade histórica também, né. A Gisela estava falando, a Emília, semana passada, sobre... Eu também, eu falo para minhas filhas, né, eu falo assim, nossa, quando eu era jovem, eu imaginava que quando chegasse nessa fase da vida, a gente teria mudado o mundo de uma tal forma, né. E agora, olhando do jeito que está, bate uma certa... Não podemos perder a esperança, né. Mas, como literalmente fizemos muita merda, né, Emília? Nós, assim, falando no coletivo, né? O modelo de vida nossa, urbana e tudo mais, né? Consumista e tudo mais. Eu acho que... tem que existir isso mesmo. Vocês, por isso o legal dessa disciplina aqui, o maravilhoso dessa disciplina é ter vocês aqui nessa sala, né? Bom, Ricardo, falta 1 minuto aqui para encerrar o horário. Gente, algum dos professores quer falar alguma coisa, muito brevemente? Bom, nesse caso a gente encerra. Ricardo, obrigadíssima pela aula, a discussão foi super interessante, excelente. Eu agradeço. E semana que vem a gente vai para o bloco de governança, pessoal. Vamos ver o que a gente pode fazer em relação a tudo isso. Então, obrigada, bom final de semana a todos, e até semana que vem. Obrigado, pessoal.